O zagueiro Naves do Palmeiras, ele pode ir para o Cruzeiro? Trago uma informação exclusiva e importante sobre o tema. Palmeiras supostamente de olho em Rubens, meio atacante do Galo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Palmeiras imparável, o Verdão fez 3-0 no Ceará na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil, placar agregado de 4-0. Palmeiras, mesmo poupando e rodando o elenco, não tomou conhecimento de um adversário que é o quinto colocado no Brasileirão, era, na teoria e também na prática, o adversário mais difícil entre os grandes na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Palmeiras no Allianz Parque, 2 do Estevão, que chegou a perder um pênalti, Flaco Lopes completou a vitória folgada. 14 vitórias nos últimos 15 jogos, esse é o retrospecto recente do Palmeiras, que vence em casa, fora, na altitude, saindo na frente, saindo atrás, independentemente da circunstância, é um Palmeiras do Abel absolutamente sólido, até por isso. Tem a melhor campanha da Libertadores na classificação geral e também é líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Destacar que Abel Ferreira não deu entrevista depois do jogo, por um motivo nobre, ele foi acompanhar a reta final da formatura da sua filha, que estava se formando na noite dessa quinta-feira. Quero contar ainda que o Palmeiras dessa quinta-feira levou mais público do que no jogo contra o Bolívar na Libertadores da América. Isso está muito associado ao preço. O Palmeiras de ontem teve 39 mil pagantes, com uma renda de 2 milhões e 600 mil. Contra o Bolívar foram 28 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 300 mil. Para completar, destacar a frase do Estevão, já falando em tom de despedida, você sabe que ele fica só até o Super Mundial de Clubes, abre aspas para o craque, quero aproveitar ao máximo cada momento, já estou sentindo saudades. Bora falar agora sobre Naves. Zagueiro do Palmeiras, 23 anos de idade e muito especulado no Cruzeiro. A Raposa pode contratar o Naves? Para responder essa pergunta, liguei para Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. E a resposta é que a chance de o Cruzeiro contratá-lo é praticamente zero. Isso porque hoje o Palmeiras tem 2 negociações pelo atleta que não deve mesmo ficar no Verdão. O negócio mais quente é com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive o Diogo Silva está nos Emirados tratando sobre esse tema. Um outro clube interessado é o Necaxa do México. O Cruzeiro chegou a sondar o Naves, mas não passou disso. Pedida do Palmeiras para negociar o Naves em definitiva de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. A tendência é que o negócio saia em breve. E o Shabab é favorito, primeiro pela presença do Diogo Silva nos Emirados, depois pelo fato de a empresa dele, a Web Soccer, já contar com 4 jogadores nesse time. Uma informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4 milhões e meio de euros. Duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros. Estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Só para completar, importante contar que as negociações para renovação de contrato do Abel Ferreira seguem em andamento. O Palmeiras gostaria de estender o contrato que se encerra em dezembro antes do Super Mundial, mas a conversa definitiva deve ficar para depois do torneio marcado para junho e julho. E o Palmeiras já acenou com um aumento considerável dos vencimentos. Hoje, o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no Verdão. O Marcos já está dizendo que vai ser 1-0 para o Palmeiras. Então, se for 1-0 para o Palmeiras, já abre 7 pontos do Flamengo no próximo domingo, tá bom? Ótimo dia aqui para o Rodrigo César, que está aqui conosco, para o Daniel também. Golaço do Flaco Lopes ontem, fez um belíssimo gol, falei ontem na live, tá bom? Quem mais aqui? O João Perim.
Flaco, mesmo fazendo golaço, não aguento ver ele em campo, entendeu? Tinha que ter deixado o Tigrinho, mas ontem eu vou falar sério pra vocês, tá bom? Você sabe o quanto que eu gosto do Vitor Roque. O Vitor Roque ontem não tava jogando nada, né, pessoal? Aí teve que sair mesmo de campo. Até bom, preserva um pouco o cara. Quando o cara não tá bem, tá fazendo algumas bobagens em campo, o cara tem que sair, vai pro banco de reservas. E que bom, entrou o Flaco Lopes, foi lá, fez o gol, tá ótimo, ajudou. E a gente só espera. A única coisa que eu falo desse jogador é o seguinte, meus amigos. Ele tem que ter regularidade. Beleza, fez um belo gol ontem contra o Ceará, golaço, elogiei, entrou bem no jogo, enfim, tudo bem. Como foi naquele jogo contra o Bolívar, acabou com o jogo. Mas não tem que ficar vivendo de um jogo, e aí o cara passa 7 jogos fazendo bobagens em campo. Entendeu? O cara tem que ter regularidade. Se continuar tendo regularidade, gente, eu vou passar a elogiar o jogador. É simples, entendeu? Eu não tenho nada contra a figura, a pessoa, ao contrário. Entendeu? Eu quero mais é que o cara jogue muito com a camisa do Palmeiras. Tomara que Deus o abençoe. Mas ele não tem, né, esse tipo de regularidade. Então é por isso que o torcedor, como o João Perim e vários outros aqui, ficam pé da vida com essas atuações do Vitor Roque. Eu quero falar para vocês em relação a isso, tá? Gostei de que, mais uma vez, o Palmeiras mostrou personalidade no segundo tempo, para entender o momento certo e a hora certa de decidir o jogo, como ele fez em relação à equipe do Ceará. Que estava no primeiro tempo tentando travar o Palmeiras, uma boa marcação, o Palmeiras também tomando algumas decisões que não eram as melhores, né? E por isso que o primeiro tempo foi um pouquinho mais amarrado. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu abrir o placar com o gol do Estevão de pênalti entre aspas, né? Porque perde o pênalti, depois no rebote ele faz o gol, e aí vem aquele golaço que desata todos os nós da equipe do Ceará até o Palmeiras conseguir marcar o terceiro gol. Segundo tempo, foi um segundo tempo de gala e a atuação do Estevão, idem, tá? Agora, o que dá pra gente tirar de uma coisa positiva em relação a tudo isso, além dessa resiliência do Palmeiras, além de ser um time hoje que está competindo como a gente sempre pediu desde o ano passado, aliás, desde final de 2023, né, quando o Palmeiras ganhou aquele Campeonato Brasileiro, e que no ano passado me parece que ele ficou em férias competitivas, o time sendo escalado de forma equivocada, jogadores que não deveriam ser titulares e tudo mais, e aí isso se perpetuou até o Campeonato Paulista, e que mudou radicalmente essa mentalidade, que bom, que assim, muita gente pode brincar agora, pô, tomara que venha o Retrô, tomara que venha o CSA, o próprio CRB, vamos lá, vamos vingar os caras 2021. E ontem, na live aqui pós-jogo, muita gente também, deixa eu só fazer aqui, ó. Ô, Denilson, realmente, o Palmeiras não tem vencido nenhum jogo contra Cachorro Grande, né? Realmente. Ganhar do Internacional em Porto Alegre, ganhar do Fortaleza em Fortaleza, 2 times que estão na Libertadores, né? Não sei se para jogar Libertadores tem que ser cachorro pequeno, alguma coisa assim, mas estão na Libertadores, né? Fortaleza em vias de classificação para as oitavas, o Inter também segundo colocado do grupo. Olha, se esses times não são cachorro grande, né? O São Paulo é o quê? Cachorro magro, né? Cachorro pequeno, é pequenininho o São Paulo, né? Um timinho desse tamanho é o São Paulo, realmente, né? Também outro time de Libertadores que o Palmeiras ganhou, que o Palmeiras buscou. O Corinthians é o quê? Né, independentemente do momento que ele vive, é um time super pequeno, né, um time limitadíssimo, historicamente, nossa, coitadinho do Corinthians, parceiro, na boa, né, cara, quando você tiver que ter um argumento contra o Palmeiras, você pode ter argumento contra o Palmeiras, mas sabe o que você tem que fazer? Também, minimamente, tem estudo para você dar um comentário como esse, que é um comentário vazio, um comentário ridículo, patético, que vai te fazer passar vergonha aqui na live. Se você gosta de passar vergonha alheia publicamente, azar é seu. Tá bom? E você acabou de passar vergonha alheia, né? Com todo respeito a você, tá? Enfim, agora é o seguinte, em relação ao que eu tava falando, ontem, inclusive, na live, muita gente, perguntando, Facinca, pô, a sequência do Palmeiras vai continuar pesada agora, porque o Palmeiras tem o Flamengo em casa, tem o Cruzeiro fora, depois vai ter a sequência da viagem para o Mundial de Clubes, meio da semana vai ter um jogo treino contra o Sporting Cristal, e é jogo treino sim, porque não vale mais nada. Palmeiras já é o primeiro colocado no geral da Libertadores. Palmeiras, obviamente, é o primeiro colocado do grupo dele. Então, meus amigos, vai valer o que esse jogo? Vai valer só cumprir tabela, que bom que o Palmeiras conseguiu, e continuar vencendo nessa competição, e fechar com 18 pontos,
uma primeira fase que seria maravilhosamente perfeita e eu acho que isso vai acontecer, tá? Mas os dois jogos pesados, agora contra o vice e contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Flamengo em casa e Cruzeiro fora. E aí as pessoas, pô, Facinca, mas, né, e aí, como é que vai ser, tal, porra, de novo, uma sequência pesada. Pessoal, vou falar uma verdade para vocês. Se tem um momento em que há confiança, tá? Se tem um momento em que há, para o torcedor do Palmeiras, uma certeza de competitividade, em que fisicamente o elenco está bem, em que individualmente os jogadores estão vivendo o seu melhor período, em que há uma sinergia coletiva, taticamente o time está bem montado, é agora. Diferente daquela sequência de agosto do ano passado, que acabou com o nosso ano e que a gente não estava bem. Caímos fora na Libertadores para o Botafogo e nas oitavas para o próprio Flamengo na Copa do Brasil. Então, no ano passado, a gente tinha, como aconteceu, motivos de sobra para se preocupar, porque nós não vivíamos nada que pudesse nos dar confiança. O time cheio de desfalques, o Abel teimando com alguns nomes, enfim, estava tudo errado. Dessa vez, não. Então, tudo bem. Por mais que o Palmeiras, e tomara que isso não aconteça, tá? Não vença domingo. O Palmeiras ainda continua líder do campeonato. Pode o Palmeiras tomar de 45-0, que ele vai continuar líder do campeonato. Então isso já é uma diferença em relação ao ano passado. O Palmeiras não vai se eliminar da Libertadores, porque já está classificado como o melhor time da fase no geral e com 2 rodadas de antecedência, pela primeira vez, na fase de grupos, nesse formato de Libertadores, um time garantiu a primeira colocação do geral na 5ª rodada. E isso é muito importante para dar um direcionamento do que pode ser a Libertadores. Ah, vai ser campeão? Não sei, tomara que sim. Mas é muito melhor você passar esse recado na Libertadores do que um recado de você, como no ano passado, o Palmeiras se classificou em primeiro, mas empatando em casa com o São Lourenço, nossa, tendo que virar o jogo lá na Bacia das Almas com o Del Valle, e enfim, né, foi uma primeira fase bem diferente em relação a essa que o Palmeiras passou por cima. E vão tentar diminuir para vocês a primeira fase do Palmeiras. Grupo fraco. Aí pegou um grupo que não tinha ninguém. Realmente, no grupo do Palmeiras não tinha ninguém. Fala, torcedor do Verdão. Venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito do jogo de ontem, né? Trazendo aí os cortes do Facicani, do Jorge Nicola, todos os créditos a ele aí. O Verdão aí passou no carro pra cima do Ceará. Foi um jogo muito bem seguro do Estevão. O que o Estevão jogou, né? E que falta vai fazer o Estevão no nosso Verdão, né? Acredita aí que o Palmeiras tem que encontrar uma peça de reposição urgente para o Estevão, né? E acredito também que o Estevão os últimos momentos dele com a camisa do Verdão, né? Depois do Mundial de Clube ele tá saindo. Então, infelizmente, a gente vai perder um craque. O Estevão é craque, joga muita bola e ele tem muito a evoluir e a crescer, né, o futebol dele. Gostei muito do jogo de ontem. Queria saber o que é que você achou do jogo, o que é que você pensou. E vamos falar aí a respeito do Naves e do Rubens, né? O Naves aí, a saída dele tá confirmada para ele deixar o Verdão. Bem provável aí que nessa janela de transferência e na abertura da janela ele esteja saindo do Verdão. E o Rubens aí interessa o Abel Ferreira, porém o Atlético Mineiro não abriu negociações, né? Segundo o Jorge Nicola, não tem nada ainda, mas acredito que o Rubens seria um excelente meio campista para chegar ali e mostrar ali o que ele sabe fazer, né? Dar uma segurança ali no meio campo ali, mostrar o futebol dele. Eu gosto muito do futebol do Rubens. Queria saber o que é que você pensa, se você apoiaria o Palmeiras
fazer uma investida na contratação do Rubens. Deixa seu comentário aí, deixa seu like. Tamo junto, um forte abraço e avante palestra.